Sejam bem-vindos mais uma vez, obrigado aí pela presença de sempre de vocês. A gente vai falar então sobre o mito de Antígona. Bom, vocês já tiveram no próprio curso sobre o Édipo, o complexo de Édipo é utilizado como eixo central da psicanálise, referência dos mitos e desses cenários que foram introduzidos na psicanálise pelo viés aí dessa mitologia. Então, o mito de Édipo é uma condição que vocês já viram que existe uma tragédia. Só que a tragédia, ela continua. Então, existe aqui um contexto familiar muito mais amplo do que o próprio mito do Édipo. Então, esse mito do Édipo, ele tem uma continuidade, por isso que a gente entra falando do mito de Antígona. Em síntese mesmo, só para vocês entender um pouco sobre o mito de Antígona, eu passei para vocês um texto de leitura, só para vocês compreenderem o que a Antígona fez, e depois vamos entender o que o Lacan faz, desenvolvendo a sua teoria, se apropriando deste mito, usando como referência. Primeiro, o contexto familiar, né? A Antígona, ela é uma das filhas de Édipo e Jocasta. Então, o mito já fala do contexto familiar e toda essa maldição de família que vem se arrastando. Então, o Édipo e Jocasta, né, sem ele saber, ele se casa e tem filhos, se casa com a sua própria mãe, então o mito fala sobre isso. O Édipo, então, mata o seu pai. Quando ele sabe disso, lá no final da história, ele arranca os próprios olhos, abdica do trono de Tebas. Ok, então, o trono de Tebas, teoricamente, ficaria para os filhos. Eu não sei se vocês lembram que o professor Newton falou no encontro anterior, que os filhos vão disputar o trono e a herança do pai. O Édipo, com a Jocasta, teve 4 filhos, a Ismene, a Antígona, Eteocles e o Polínices. Os 2 filhos, como eu falei, eles vão disputar, então, no final, esta herança que o pai deixa. Quando o Édipo morre, os 2 filhos, Eteocles e o Polínices, disputam esse trono. E eles, para não ter assim uma rivalidade, entre aspas, eles combinam algo interessante. Cada ano, um assume o trono. Então, eles revezariam a vida toda sobre esta condição. Só que quando chegou na vez de Eteocles, ele quebrou o acordo. Agora não quis mais sair daquele lugar. Ele seria eternamente o rei. Aí tem todo um trama, é só uma síntese mesmo. Então, o outro irmão, que é o Polínices, ele é exilado, só que quando ele é exilado, ele volta com o exército para tirar do trono seu irmão, e nesta batalha, ambos então morrem. Então aqui tem um contexto inicial para a gente entender sobre o próprio mito que fala sobre isso. Como os 2 morreram, que eram herdeiros de Édipo, ficou para o seu tio, Creonte. Com a morte desses irmãos, o Creonte, que era o tio, assume o trono. Aí começa a ter uma tragédia aqui que é mais complicado, a questão da lei que a sociedade nos coloca, nos apresenta. Nesta situação, como o Polínices foi exilado e retorna para tirar o irmão do trono, isso foi um crime. O Creontes, ele proíbe, assim como todo criminoso na época, é proibido de ter um sepultamento justo. Todos os criminosos não tinham direito a um sepultamento justo. Por quê? Esse irmão, o Polínices, foi considerado um traidor por querer tomar ali o trono do irmão. Sabendo disso, então entra agora a cena da própria Antígona. Ela se revolta, ela sabe que existe uma lei, então vão associando algumas coisas que depois fica mais claro. Ela vai então confrontar as ordens do tio, que era o Creontes, e sepulta o seu irmão, que foi proibido de ter um sepultamento. Uma cena que se desenrola, a ação dela é de revolta, mas esta ação desafiou, né, a autoridade que era imposta pelo Estado, era político, então tinha todo esse contexto que na época não podia ser quebrado uma ordem que vinha do rei. Só que ela, na sua ética, ela achava que tinha esse dever familiar de enterrar o seu próprio irmão, um dever familiar e religioso. Então ela confrontou isso. Só que, por ter confrontado, ela também morre. Então, essa trama familiar se desenrola, e aqui a gente começa, então, a compreender o que significa esse contexto todo, e por que o Lacan usa este mito como um paradigma associando com a própria psicanálise. Por que ele se utilizou disso? Então, ele percebe que não é uma obra literária apenas, existia aqui uma junção muito próxima com a prática da psicanálise.
a gente fala, a gente começa a estudar e começa a entender que existe aqui uma ordem, uma lei, uma regra imposta pela sociedade para o bem do coletivo, a moral e outros valores, ele percebe que a Antígona quebrou todas essas regras e ela foi ética àquilo que ela desejava. Então ela foi fiel àquela coisa que é muito íntima de cada um. E aí ele começa a desenvolver esse capítulo falando justamente desse desejo, o gozo e a ética. E a gente entra, então, falando um pouco mais sobre isso. O único pecado do ser humano é ceder ao seu desejo. Então, ele começa a descrever justamente esses contextos, de que a única coisa da qual o ser humano, o sujeito, não deve ceder é de seu desejo, ou seja, em outras palavras, não abandonar o seu desejo. Então, aqui já é um ponto para a gente trabalhar nesse sentido. E ele começa, então, no capítulo, a descrever sobre essa questão do desejo, das normas da lei, do gozo, e ele vai desenvolvendo todos esses contextos, nos apresentando a questão que fica agora, claro, a ética do desejo, que é o Seminário 7. Mas a ética que ele se refere não é a ética profissional inerente a cada profissão da prática clínica. Não é isso que ele aborda. Ele está abordando como que o sujeito deve se posicionar diante do seu desejo. Então, existe aqui uma ética que, muitas vezes, esse desejo, assim como a Antígona, ela foi ética naquilo que ela achava que era certo, mas ela rompeu com aquilo que era lei. Então, aqui existe um contexto que ele realmente fala isso. Nós não podemos ceder do nosso desejo, não podemos abandonar o nosso desejo. Por quê? Aí vocês vão perceber que isso ele vai levar a um ponto muito importante, que é estrutural. Como nós já sabemos, a falta é que suscita o desejo, então isso é um elemento estruturante de todos nós, de todo sujeito. Assim como existem filósofos que vão dizer nós temos que abandonar o nosso desejo, ele faz uma reviravolta. O Lacan, então, diz que nós não podemos ceder do nosso desejo. Não é o sentido aqui da questão da moralidade, de não fazer o bem para a sociedade. Não é isso que ele diz. É no sentido de ser ético e não trair o seu próprio desejo, aquilo que nós realmente queremos. E vocês vão perceber que, muitas vezes, na vida, no cotidiano, em vários contextos, inclusive vamos ver muito isso na clínica, de pacientes que ficam nesse conflito de ceder o seu próprio desejo, de aceitar outras coisas, enfim, vocês vão perceber, se der tempo a gente vai transcrevendo sobre isso. Um ponto que é importante, o desejo, como está escrito ali, é o núcleo ético do sujeito, ou seja, o desejo nunca é uma vontade consciente. O desejo, ele é inconsciente porque ele está ligado, então, a esta falta que é estrutural. Na teoria do Lacan, o eixo central é justamente esse contexto da falta que suscita o desejo. Então, a falta, por ser estrutural, é evidente que o desejo também se torne inconsciente, porque o próprio desejo, muitas vezes, se perde na linguagem. É aquilo que eu falei lá no começo. Então, cada um de nós tem algo, talvez a gente não conheça, é algo que ele chama a coisa, né? Que essa coisa que nos movimenta, que nos suscita, que faz a gente errar, acertar, ir em busca das coisas, por ser um paradoxo. Muitas vezes as pessoas também acabam cometendo vacilos e erros, mas aquilo é muito intrínseco, aquilo é muito nosso, essa coisa é muito particular nossa. O desejo, aí entra um pedido do Edson, o desejo nunca vai ser realizado plenamente. Por isso que vocês sempre ouviram falar na psicanálise o objeto de desejo. É algo que nós construímos, mas esse desejo, ele se desloca. Então, quando for falar do grafo do desejo, que é um pedido do Edson, o grafo do desejo é um matema, um diagrama que o Lacan faz, para explicar como que se movimenta o desejo na nossa vida. Então, o desejo, ele sempre vai se deslocar. O desejo real, talvez inconsciente, a gente não conheça, mas a gente desloca ele para obter uma gratificação momentânea, um prazer superficial, muitas vezes, e isso nos movimenta. Mas o verdadeiro desejo, nós não vamos realizar plenamente, porque talvez se a gente encontrar aquilo que a gente quer, a gente talvez nem saiba o que vai fazer com ele. Por isso que o desejo se desloca. Quando Lacan aborda, nesse contexto, a ética na psicanálise, uma imagem do Salvador Dalí, que tem uma rosa que flutua no deserto,
não tem nada a ver aquela imagem, mas é mais ou menos nesse sentido. A psicanálise está ali, mas não influencia o cenário. O que eu quero dizer com isso? O que a psicanálise faz? Permite que o sujeito se aproxime do seu desejo, da sua verdade, como eu sempre falo, mas sem ceder a ele, sem recalcá-lo. Porque se a gente recalca o nosso desejo, existe então o retorno, que é o conflito, que é o sintoma, é a neurose, é o moralismo, é os excessos desse moralismo. Então, quando a pessoa renuncia a tudo, vai entrar nesse contexto, nesse registro de neurose. Só que, por outro lado, se ele cede ao desejo o tempo todo, ele goza, né? O gozo, a palavra, ele usa como excessos. Então, se uma pessoa goza e faz tudo para obter gratificação, ele está sempre, então, nesses excessos, podendo entrar para um outro registro, que é a psicose ou a atuação mesmo, que é a perversão. Olha onde que a gente trabalha, né? Fazer com que o sujeito encontre o seu verdadeiro desejo, a sua verdade, se olhar no espelho e quem sou eu e o que eu quero da minha vida, fazer esse confronto, mas sem ceder a ele e sem recalcá-lo. Ou seja, reconhecer o desejo, saber que muitas vezes é impossível de alcançá-lo, mas não sofrer com isso. Isso seria o ápice da psicanálise lacaniana, quando um paciente está em atendimento, digamos assim. Então, ele sempre fala justamente isso, não ceder do seu desejo. O Lacan não está dizendo para você realizar e utilizar-se dos excessos, é reconhecer o seu desejo, é seguir o seu coração, digamos assim. Seguir a sua intuição, seguir aquilo que você realmente quer, sem ser impulsivo, sem recalcar, mas sendo responsável por isso. Então, muitas vezes, quando eu falo para vocês, eu tenho que me sustentar naquilo que é impossível de alcançar, e eu tenho que reconhecer que isso muitas vezes não vai ser possível, mas eu tenho que lidar com isso de uma forma que não sofra também, que é o que acontece com a Antígona. É por isso que ele faz essa associação, ela não cedeu, ela não abriu mão do seu desejo, ela queria enterrar o irmão, e fez, ao ponto mesmo de levar ela à morte. Tem 2 filmes aqui depois que eu quero indicar para vocês, que são excelentes, que falam muito bem disso, de pessoas que foram fiéis àquilo que desejaram, abrindo mão de várias outras coisas. Professor, eu estou um pouco confuso aqui, porque aqui você cita não ceder de seu desejo, ou seja, não ceder de seu desejo é não desistir. No momento que você falou ceder a é entregar-se. Uhum. Né? Então, eu fiquei em dúvida, porque teve algum momento que você falou ceder a e ceder de, então eu fiquei em dúvida se nesse momento você estava falando entregar-se ao desejo, realizá-lo a qualquer custo, ou se o não ceder de seu desejo, no caso dele, que é o caso da Antígona, né? A Antígona não cedeu de seu desejo, ou seja, ela não desistiu, ela foi até as últimas consequências, né? Então, eu estou só em dúvida se o que o Lacan fala é não ceder de seu desejo, ou seja, não recalcá-lo, não deixar de realizá-lo. Isso, né? manter-se fiel ao desejo que habita você. Então tá. É que fiquei um pouco confuso, porque eu acho que, como esse bendito desse verbo, ele dependendo da preposição que o acompanha, pode mudar, porque ceder de é você ser fiel. Abrir mão. Mas eu digo, mas tudo bem, ceder de seu desejo é abrir mão. Não ceder é não abrir mão. E Isso. Ceder é se entregar, né, ao seu desejo. Então, vamos esclarecer. A frase é não ceder, quer dizer, não abrir mão do seu desejo. Vamos ser fiel ao seu desejo. Ao seu desejo que habita você. Ok. Agora, quando você fala, quando a frase diz, né, ceder ao desejo, que pode acontecer, você não, o sujeito agir de forma impulsiva, sem reflexão, é o gozo, né? É a pulsão que movimenta a pessoa a ir em encontro desse desejo, mas sem ser fiel a ele. O que é ser fiel ao desejo? Então entendi. Não entendi, porque não ceder de significa ceder a. Uma mera questão de afirmativa e negativa que eu fico um pouco confuso, então é isso. Mas o contexto do Lacan é isso, ele se utiliza da linguística para explicar as coisas. Às vezes, realmente, o que é não ceder de seu desejo? Significa que você tem algo que habita
e você tem que se manter fiel, mas manter-se fiel é reconhecê-lo sem ceder a ele. É diferente. Então, a pessoa que cede ao seu desejo é aquela pessoa que age por impulso, que age sem pensar, que é dominado pela pulsão, é dominado pelo desejo, o desejo que não foi elaborado ainda. Então, é aquele sujeito alienado que faz as coisas, eu fiz sem pensar, falei sem querer. De repente, ele começa a reconhecer que existe um desejo que habita nele e começa, então, a conversar melhor com ele, digamos assim. Mas é um pouco contraditório isso, né? Peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Porque, assim, se eu estou falando não ceder ao desejo, ou seja, não desistir do seu desejo, Uhum. e, ao mesmo tempo, não ceder ao seu desejo, então, para eu aceitá-lo e vivê-lo, ou se quando eu aceito e vivo, eu estou sendo exagerado? Entendeu? Quer dizer? Sim, mas essa é a complexidade do ser humano. Marcelo. Ceder do seu desejo, eu largo tudo e vou agir impulsivamente, deixa a vida melhorar. Mas ele está dizendo isso, não ceder seu desejo. Ele está dizendo não abandone seu desejo. Posso fazer um parênteses? O não abandonar não significa que você vai executá-lo nesse sentido. Eu entendi com a vertente da ética do desejo, que seria o quê? Você não pode ser, você não deve ceder ao seu desejo, ao que você quer, mas você tem que ter uma ética, né? Para que você não entre, o professor falou antes, na perversão e na psicose, ou seja, ele tem que ter uma moderação, né? Porque no caso de Antígona, ela levou às vias de fato, né? Ela se matou, depois foi a mãe, depois foi o cara que gostava dela, ou seja, virou uma tragédia grega mesmo. Então, o que eu entendo é pela vertente de Lacan com relação à ética desse desejo. Você não deve ceder de seu desejo, mas você não deve 100% largando, né, deixando a ética de lado, que é a ética que nos permeia. Mas essa ética é uma coisa muito subjetiva de cada um, né? Não é aquilo, muitas vezes, o que a sociedade quer. Por exemplo, uma pessoa que trai. Nós somos analistas, eu já tive vários pacientes, inclusive muitas pessoas que passaram, fizeram análise e muitos contextos associados à traição. O que leva, a pergunta é, o que leva, então, a pessoa a trair o seu parceiro? E eu tive uma situação assim, uma paciente chega para mim e fala assim, eu me sinto nua na sua frente. O que ela está dizendo? De tanta vergonha que ela tinha de estar fazendo isso. Então, a vergonha não é só o contexto moral, porque é imposto pela sociedade, mas é um sinal que ela excedeu no seu desejo. Então, quer dizer que o excesso foi tocado. Ela fez, ela colocou em prática aquilo que envergonharia, que é a traição. Então, ela atravessou esse desejo, ela, digamos assim, escapou do controle dela. Então, o desejo, nesse caso, não é o ato físico em si, mas é aquilo que ele representa, que é a ruptura, digamos assim, a ruptura que seria, eu tenho uma imagem de uma boa esposa, o ideal do meu marido, e isso ela sustentava, mas será que isso era dela mesmo? É isso que ela queria? Então, quando a paciente cede o seu desejo, ela coloca em prática o seu desejo, ela está, na verdade, cedendo sobre o seu desejo. Ou seja, ela está apagando aquela imagem ela rompeu com aquela imagem de uma boa esposa e se revelou. A sua verdade apareceu. E isso não significa que vai ser punida como a Antígona, mas ela precisa reconhecer isso. Então, qual é o ato ético aqui que a Nelita expõe para a gente? Ético seria, eu tenho esse desejo, mas eu não posso ceder sobre ele. É nesse sentido. O que está em jogo, muitas vezes, não é o ato físico em si, mas é um desejo de ser reconhecida, de ser vista, de ser olhada, que é diferente. E muitas vezes eu já vi pacientes falando assim, eu me sinto viva quando eu faço isso. Veja, não tem a ver com o ato físico, mas tem a ver com algo estruturante dela. E é isso que a gente vai trabalhar. Eu estava lembrando, você falando disso, da supervisão que a gente teve nessa semana, que era falando da questão do olhar do outro, do julgamento do outro, porque
está muito baseado no julgamento do outro, faz também com que a pessoa não se conheça e não se reconheça, né? Não reconheça esse desejo. Porque é preciso, primeiro, reconhecer que há um desejo para agir pelo desejo. Né? Reconhecer em si, se olhar. Mas quando o olhar está no outro, o que o outro... Então, está no desejo do outro. Né? Eu vou ceder ao desejo do outro e não ao meu. Exatamente. Isso é importante, o que a Carla fala, porque vejam só a narrativa aqui, ceder ao desejo do outro. Provavelmente o eixo central do Lacan sempre vai permear sobre a falta e essa palavra desejo. Veja, eu abro mão daquilo que eu quero, eu abro mão do meu desejo para atender o desejo dos outros. Então, esse olhar que você menciona, assim como algumas narrativas de alguns pacientes vão dizer assim, eu me sinto viva, o olhar do outro que me chama atenção, então não é apenas o órgão físico do ato de olhar, mas é simbólico, isso tem a ver com identidade, isso tem a ver com essa construção que muitas vezes estava fragmentada nesse paciente. É através do olhar, inclusive, que se constitui como sujeito inicialmente. É um desejo da pessoa atravessado pelo outro, né? Pelo olhar do outro, porque ele só deseja o que o outro deseja que ele deseje. Exato, né? Então, projetar esses conteúdos, o olhar do outro, muitas vezes, eu vejo como julgamento, porque eu estou projetando algo reprimido em mim mesmo. É aquela frase do Freud, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que Paulo. Olha que interessante, o julgamento dos outros revela aquilo que ele não aceita em si mesmo. Por isso que eu censuro os outros. É nesse sentido que é importante a gente entender sobre esse contexto. A pessoa que trai, muitas vezes, ela quer ser desejada, ela quer ser validada, ela quer ser amada, ela quer ser reconhecida por algo que é importantíssimo para ela, não é nem o ato em si. É uma coisa muito intrínseca isso. Reconhecer realmente que nós temos desejos e é nosso, é muito íntimo, esse é o trabalho que a psicanálise faz. E às vezes as pessoas, o que vocês veem nos relacionamentos? Aceitando e cedendo ao desejo que não é seu. E aí começa todo um conflito. Eu entendi, eu achei legal as colocações do Marcelo, da Carla também. O Marcelo me ajudou a entender também, eu fiquei meio confusa também, mas o que passou pela minha cabeça foi um pouquinho diferente. Porque o que passou pela minha cabeça é que quando a gente tem a frase não ceder ao seu desejo, e me veio na cabeça aquele paciente que, quando a gente pergunta na entrevista por que está fazendo análise, responde que é para se autoconhecer. E aí, eu acho que fica para o analista que ele quer se autoconhecer para, então, fazer a escolha. Porque se ele se autoconhecer, saber qual é o seu desejo, ele vai poder fazer uma escolha, porque eu acho que, às vezes, ele está fazendo o desejo do outro, não está fazendo o seu desejo, e fazer o desejo dele é uma coisa possível, desde que ele comece a reconhecer esse desejo, ele se autoconhecer. Exatamente. Então, eu já estou vendo, no caso, de ter a possibilidade de se atender o desejo, entendeu? Que muitas pessoas passam pela vida sem nem saber qual é o seu desejo, ficam fazendo a vontade do outro. Exatamente. Mas, e aí que é interessante, porque quando um paciente te coloca esta frase, já nos remete, já tem que levar a uma situação de que está ali um jogo entre aquilo que ele quer saber, entre o saber e aquilo que ele deseja, mas não sabe. Entra aí justamente isso que nós estamos abordando, a ética desse sujeito, a ética do desejo. Ele quer saber, mas não sabe o que é ainda. Tanto é que uma das provocações do Lacan é: você quer realmente o que deseja? É uma pergunta, é uma provocação. Ninguém sabe de fato o que quer. Não, eu estava pensando aqui também, da Maria Fernanda falando isso, dessa questão mesmo, desse paciente, de ceder, né? O que o Lacan, para mim, está dizendo não abra mão. Né? Não abra mão. E a ética vai entrar, mas a ética ela pode, na verdade, ser, assim como um paralelo do superego ali, o superego ultrapassa o meu superego, né? Ou seja, que vai entrando ali moral, costumes, sociedade, e aí, provavelmente, então, assim, essa ética é o que pode, na verdade, impedir que você ceda ao seu desejo. Então, acho que quando ele falou
sobre a Antígona é que a Antígona, ela quebrou tudo isso, né? Uhum. Ela quebrou. Sim, exatamente. Ela quebrou isso tudo, porque assim, se a gente vê pelo lado da Antígona, que agora a gente vendo nos dias de hoje, e muitos já analisaram isso, o que tinha, né, de amoral em ela querer dar um enterro Digno para... Uhum. que era de acordo com as regras da religião, como todos recebiam. Quer dizer, ela também é uma feminista, né? Porque ela foi lá e peitou o déspota, né? Então, assim, ela sabia, provavelmente, que ia pagar com a morte, né? Ou com o exílio, mas ela não desistiu. Então, essa coisa aí da ética que ele fala também é um pouco dessa ética moderação, mas também essa ética de como que eu realizo esse desejo? Será que eu realmente desejo isso? Exatamente. Estou conseguindo, começando a entender Lacan. São essas as questões, a Maria Fernanda, a Melita, a Carla, vocês estão trazendo questões que é para ser discutido mesmo, porque quando o paciente, olha só o que a Maria Fernanda nos traz. Quando o paciente fala, através de uma associação livre, ele está querendo se autoconhecer. Muitas vezes é o próprio movimento desse sujeito, desse inconsciente dele, tentando se escutar. Olha, vamos ver o contrário. Se um paciente resiste a um desejo que emerge, bom, eu não posso trair, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo por medo, por culpa, por um superego, por idealizações do que os outros vão pensar, vão julgar de mim, vão falar, olha quantas coisas. Ele pode falar tudo isso na sessão, mas ele pode não se implicar a ceder a isso. Autoconhecimento, muitas vezes, eu quero saber de tudo, mas eu não quero sair do lugar, eu não quero me transformar. Nesse sentido, é o movimento que você vai fazer diante das situações que são apresentadas para você. Ok? Então, a única coisa que o Lacan fala é que o sujeito pode ser culpado é ter cedido, de fato, ao seu desejo. Olha aqui todo o embrulho que começa aí, as questões que vocês estão levantando. O desejo não é um capricho, não é uma vontade consciente, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da constituição do próprio sujeito, que movimenta esse sujeito em busca de algo que ele não sabe. E não ceder a isso é renunciar à própria verdade, mesmo que seja conflito, mesmo que seja incômodo. Veja como é complicado. Nós estamos falando aqui, de outra forma, da angústia da própria existência do sujeito, de saber que tem um desejo e não pode realizá-lo muitas vezes. Aí que eu sempre falo para vocês, é tolerar o que é impossível. Às vezes tem coisas que eu desejo que é impossível que seja realizado, mas eu compreendo, eu aceito, eu entendo. Exemplo, pacientes que dizem assim, por que eu escolho sempre parceiros que me fazem sofrer? Ponto de interrogação, ele quer saber sobre isso. Então, veja, tem um lado desse sujeito que quer romper com esse padrão que aparece, que emerge para ele, mas a razão dele faz ele recuar. Não, talvez não seja o momento agora, eu aguento mais um pouquinho. Quem sabe o destino me coloca outra coisa. Nesse sentido, às vezes, para que as coisas mudem, as pessoas têm que ter um empurrãozinho, têm que dar um passo à frente. E muitas vezes esse passo à frente é ir em busca daquilo que realmente deseja. Existe um padrão que está emergindo, um padrão que se repete. Por que eu sempre escolho parceiros que me fazem sofrer? Para a pessoa sair desse engodo, ele tem que dar um passo diferente, ele tem que ceder àquilo que está desejando de fato, romper com... Então, o desejo não é só coisas gratificantes, é algo que implica a nossa vida, inclusive. Se a Antígona não tivesse, como se diz, pagado pelo seu desejo, né? Não tivesse ido lá e feito o que desejava, se revoltado contra a lei, né? Ela foi mais pela parte religiosa, digamos assim, né? Espiritual. Sim. Ela teria ficado com culpa? O que acontece quando nós temos um desejo e não conseguimos realizá-lo? Por culpa, por medo... Porque a gente também tem culpa de ter realizado o desejo também, né? Com certeza, com certeza. Aí entra toda essa questão que faz parte da nossa estrutura. Vamos lá, se ela tivesse renunciado ao seu ato, então seria um renúncio, seria um recalque, o que ela faria com esse recalque? Será que ela se tornaria uma neurótica? Será que ela ia reprimir esse desejo e viveria sob o império daquele
elemento, a gente pode chamar, inclusive, o superego, e a culpa, a castração simbólica, tudo aquilo que ela deixaria de fazer porque ela não fez aquilo que era necessário fazer. Isso é a ética do desejo dela. Ela foi em busca daquilo que ela achava que era certo. Esse é o contexto. E ela foi responsável por isso. O mito de Antígona nos remete à questão de que ela agiu em conformidade daquilo que ela achava que era certo, independente se a lei era contrária a isso. Por que é interessante? Porque o Lacan diz que ela encarnou o desejo puro, aquilo que não se dobra às regras, à moralidade, à conveniência e nem aos olhares dos outros. Ela fez o que achava que era certo. Isso leve para os pacientes de vocês. Vejam aqueles pacientes que sofrem por medo, por culpa, por olhar dos outros, os julgamentos. Quando o paciente de vocês chegar num ponto de que agora eu não ligo para mais nada que os outros vão achar de mim. Pronto, é esse o contexto. Ela não estava registrada no campo da neurose, por isso que a tragédia aconteceu. Mas a sua posição foi ética, não foi patológica. Ela fez o que deveria ser feito, enterrar o irmão dela. No que Maria Fernanda estava falando, eu penso que talvez a angústia esteja não em ceder ao desejo, mas em aceitar que tem aquele desejo. Porque a pessoa faz, mas a culpa vem do não aceitar aquilo. Mas veja como é interessante. Tem vários elementos aqui, né? Se a pessoa cede, vamos usar a palavra boa, se ela excede, ela se utiliza do corpo e faz aquilo que o desejo estava imperando nela. Se ela faz isso e não tem remorso, não tem culpa, e percorre pelo caminho à margem da lei, então nós temos aqui um registro que está se manifestando. É o contrário da neurose. A neurose jamais faria isso, ceder ao seu desejo, mas o recalque traz sintomas diferentes. O Lacan diz que a angústia é o único sintoma que não engana. Sempre se manifesta diante daquilo que o sujeito deseja. Nós vamos falar ainda mais aprofundado sobre esse objeto A, que esse elemento que é estruturante em todos nós, que é a falta. E a falta é que suscita o desejo, mas aí cada um tem a sua própria estrutura nesse sentido. Então, quando o desejo se revela, que chama essa coisa essencial do ser humano, é aquele campo que não foi trabalhado pelo Freud, que é o real, quando o desejo se manifesta nesse lugar que não tem palavras para explicar, é porque rompeu a barreira simbólica. A barreira simbólica, a linguagem, a norma culta, as regras da sociedade ajuda a proteger o indivíduo até certo ponto, mas tem situações que o sujeito se desestabiliza e cede. Não porque ele seja ruim, mas porque ele tocou aquilo que foi real demais para ele e não pôde ser simbolizado com palavras, assim apenas o ato, que é o que acontece com os perversos também, mas a gente vai falar disso mais para frente. A angústia, vamos falar assim, a angústia acontece, e quanto maior a angústia, significa que mais próximo do seu desejo você está, associando aqui a questão do desejo. O desejo tem momentos que deixa de ser idealizado, e ele rompe com esse simbolismo e se torna possível, se torna real. Isso assusta muitas vezes. Então é essa travessia que a gente tem que compreender, não eliminar. Eu sempre falo para vocês, na abordagem do Lacan, a gente não elimina o sintoma, mas a gente entende que faz parte de um processo. Atravessar muitas vezes a angústia, ceder um pouquinho, sem ter essa maldade instalada na pessoa, não tem problema nenhum, é nesse sentido. O que eu quero dizer com isso? Na psicanálise, a gente não vai julgar o paciente diante daquilo que ele está fazendo, mas a gente vai ajudar ele a reconhecer isso e ser responsável por isso. Nós tivemos aqui o complexo de Édipo, o Lacan fala sobre o nome do pai, totem tabu, existe aqui a questão daquilo que é marcado pela lei, pela norma da sociedade, então quer dizer que não há desejo sem que haja algum tipo de castração, alguma coisa que proíbe. Quando Lacan fala do nome do pai, nós abordamos aqui um pouquinho sobre isso já. O nome do pai é todo esse contexto que o Freud levantou. Essa lei universal interdita o gozo, mas ele também torna isso possível. Porque a partir do momento que existe uma lei, eu tenho meios para transgredi-la. Mas não é a transgressão da lei, aí que entra outro paradoxo. A ética, nesse contexto que nós estamos falando hoje, que é o Seminário 7 do Lacan, falando só de um capítulo, claro,
é assumir que existe algo em você que falta, que é constituinte, que você vai ter que viver com isso. Às vezes, pode ser que você ceda de maneiras diferentes, mas está ali. Esse que você fala de assumir que algo em você falta, pode ser o motivador da angústia, né? Uhum. No caso da Antígona, era, né, a não realização do enterro, ou seja, estar em falta com o cumprimento do seu dever, Uhum. né, para com o irmão, que a angustiava. Mas é diferente, né, daquele que não cede ao desejo, não cede mas que não cede ao desejo e que sofre, como, por exemplo, Maria Fernanda mencionou, é se autoconhecer. Aquele que passa muito tempo tentando, na verdade, não ceder ao desejo, é uma angústia diferente um pouco da Antígona, né? Porque a Antígona, ela não deixou a angústia tomar conta dela, né? Ela lutou contra a angústia e foi até os finais, e ainda ela não se rendeu, porque ela é um exemplo de não rendição, porque, inclusive, ela não aceitou a imposição da morte que lhe foi imposta, ela mesma se matou. Não vou ceder também ao seu desejo, ou seja, ela não abriu mão de ceder do desejo dela, foi até o final, e não cedeu ao desejo do outro. E agora estou aqui pensando que talvez tenha algum paralelo a esse pensamento, porque ela não cedeu, né, o desejo do outro, ela foi fiel ao dela. Então, aí a ética é quando eu acho que a ética vira fidelidade, né? É você ser fiel ao teu desejo, importa os custos, né? Mas aí a ética pode parar. E isso que é legal, para vocês entenderem que, quando entra nesse contexto, nesse entendimento, não recuar, né? Não abrir mão, ser fiel àquilo que você deseja, mesmo que isso desestabilize você. Foi o que aconteceu com a Antígona. Então, tem vários elementos para ser discutidos aqui, a gente vai sempre trazer esses contextos, aquilo que eu falei para vocês hoje, né? Quanto maior a angústia, significa que a angústia é um afeto que não engana. Quer dizer, a pessoa está sofrendo porque tem algo realmente incomodando ela. Tem a razão e tem a parte que não é racional, é o inconsciente que está ali tentando se mostrar para ela, tentando aparecer, né? Então, tem todo esse conflito que a gente entende. A lei foi imposta pela sociedade, a lei foi imposta por outra pessoa, a lei foi imposta pelo superego, é a norma social, né? Então, existe essa lei que é simbólica também. O desejo fica vivendo sobre limites. Como que vive uma pessoa assim também? É nesse contexto. Há um impasse aqui que é difícil de desenrolar esse emaranhado de coisas aqui. É isso que o Lacan fala, ele tem um emaranhado na nossa psique que muitas vezes é bem complicado, porque não dá para atravessar e ceder e cometer o ato, muitas vezes. Eu sempre pergunto para vocês lá em aula, né, quem já não teve vontade de esganar alguém, mas não faz, tá? Mas está lá na psique pensando nisso. Tem coisas que a gente não pode atravessar, e viver com isso, esse o contexto da ética que é colocado em pauta. Então, o imperativo de Lacan, se eu entendi, assim, é necessário a gente conhecer e reconhecer o nosso desejo, mas ter consciência que existe um limite a ser, que se for ultrapassado, haverá consequências. É a tentativa de buscar o equilíbrio entre o ceder e não ceder. E aí que entra a angústia, porque fica naquela coisa, eu cedo ou eu não cedo. Exato. Mas tem pessoas que sofrem mais com isso, tem pessoas que sofrem menos. Reconhecer o desejo é uma coisa, é um processo que na terapia ajuda a pessoa a ter mais lucidez sobre aquilo que movimenta ele, aquilo que falta, aquilo que é sintoma, aquilo que se repete. É nesse contexto. Eu estou reconhecendo, quando a Maria Fernanda fala, eu quero me autoconhecer, está ali um jogo entre querer saber e aquilo que é desconhecido ainda. Diante disso, tem um segundo momento, não ceder a isso. Quer dizer, o sujeito não cede, não abre mão daquilo que é estruturante, é nesse sentido, né? Não vou abrir mão daquilo que é parte da minha estrutura, eu não vou abandonar isso porque não tem como abandoná-lo, faz parte de mim, mas eu tenho que conviver com isso de uma forma mais amigável possível. Em outras palavras, o que o Jung falava? Das sombras. E aí que vai causar angústia, né? Porque exatamente. essa dúvida, né? Eu quero e ao mesmo tempo
não quero, porque eu sei que vai ter consequências. Então, Como se fosse um desejo contra o outro, né? Isso, mas é mais ou menos assim, não ceda do seu desejo, você sabe que existe algo em você, não abandone ele, mesmo que você não possa realizar ele agora. Às vezes, Edson, na verdade o teu próprio superego, né? Nem Exatamente. sempre, às vezes nem é sempre o outro, é tu mesmo, né? É o que você acumulou ali no teu superego que fica ali te falando, mas e se eu ceder a esse desejo, como eu faço? Professora, essa aula não vai terminar aqui, né? Não tem como, né? Só um pouquinho, tá. Renata. Vai sair da primeira frase. Quer ver uma situação que encaixa em vocês? E provavelmente vocês já passaram, vão passar por isso. Vocês recebem um paciente, começam a atendê-lo e, de repente, esse paciente manda mensagem para vocês no final de semana, num domingo, às 10 horas da noite, precisando de auxílio, precisando desabafar. E precisa de um conselho urgente. Olha a situação. Aí a Renata é mestre. Mas olha a situação. Ele está pedindo conselhos, coisa que precisa decidir, e isso acontece, e você tem um dilema agora. Não ceder a essa demanda dele, não ceder ao desejo dele. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão violar todo tipo de enquadre e manejo técnico. A postura ética vai deixar você nesta condição de saber que existe ali uma situação que vocês não podem ceder, não pode aconselhar, não pode dar dicas, não pode dar palpite, mas vocês têm que se sustentar naquilo, pautado pelo manejo da clínica, e deixar bem claro para o paciente que existe um espaço para ele falar, um espaço destinado a um horário, dia marcado, e ali ele pode falar tudo que ele quer. Percebe o dilema, como vocês têm que manter uma postura ética e não responder solicitando naquele momento? Então, veja, existe aqui uma situação que muitas vezes vocês vão frustrar os pacientes de vocês. Muitas vezes vocês vão perder pacientes por causa disso, mas a ética de vocês tem que ser mantida, porque senão foge do enquadro, ok? Só para vocês refletirem, como também a gente passa por uma questão de não ceder ao desejo do paciente, nesse caso. Ou talvez do nosso próprio desejo de querer dar respostas ali. Isso eu sempre vou falar para vocês. Então, eu tenho uma paciente que o conflito dela é com a mãe, né? E o desejo dela é que essa mãe suma, desapareça, morra. Mas esse desejo gera angústia nela, né? Porque ela não pode desejar a morte da mãe. Então, ela entendeu que, já que a mãe não vai morrer e ela não pode matar essa mãe, ela entendeu conscientemente que ela só vai conseguir ser dona da vida dela se ela se afastar dessa mãe, ir embora de casa e romper mesmo o relacionamento com essa mãe. Se ela chegar ao ponto de fazer isso seria ceder ao desejo? Ou ela está realizando o desejo? Essa morte, né, que ela descreve para você, muitas vezes, é essa questão mesmo do campo do imaginário. Ela deseja isso. Mas é claro que, ao mesmo tempo, existe um lado dela que diz, não, eu não posso, isso é errado. Já dá para perceber uma ambivalência de amor e ódio em relação à mãe. O desejo de matar não pode se expressar no ato, mas ele pode se expressar pela separação, pela distância, pela autonomia que ela precisa ter. Eu preciso romper com esse cordão umbilical para ter autonomia na minha vida. Isso é uma morte simbólica. A expressão dela, olha que interessante para vocês entenderem, né? A expressão dela, ela expressa isso, mas o desejo não é a morte real, mas é essa morte simbólica que eu preciso romper com essa mãe que me sufoca, que me invade, que impede de eu ser quem eu realmente devo ser. Esse é o desejo dela. Eu quero existir por si só, por si, né? Eu só não preciso. Por si. Então, quer dizer, a autonomia dela está em jogo. Esse é o desejo dela. Aí, né? se ela sai, ela está realizando esse desejo. Ou vai gerar angústia, vai gerar dor, vai gerar sofrimento, culpa, dependendo da estrutura dela e da forma como ela vai assumir isso. Essa é a questão. Seja responsável pelos seus atos. Mas se você se separar e voltar para trás, quer dizer, ainda não está preparada. Percebe como Professor, mas nesse caso da Renata, seria um ceder ao seu desejo com ética? Exatamente, porque eu estou rompendo com ética, porque eu não estou abandonando aquilo que eu quero, que eu entendi como autonomia da minha vida, mas eu não cometi o ato. Eu não abri mão daquilo que realmente eu quero, a minha autonomia. Eu estou sendo ético
na minha intenção, digamos assim. Não estou fazendo nada de errado, né? Na cabeça dela não está fazendo nada de errado, porque está certo, ela tem que ter autonomia mesmo. É o que a Antígona fez. Na cabeça dela, ela fez o que tinha que ser feito, enterrar o irmão. Aqui é outro jogo, claro, mas o contexto de ceder ao desejo é muito inerente, falando sobre esse aspecto. Só para a gente encerrar, deixa eu mostrar para vocês. A gente poderia anotar a ética aí, hein, para a gente falar dessa ética. Ó, eu falei só de uma partezinha de um capítulo. O livro de ética tem bastante. Porque essa ética ela pode ser tanto eu ser fiel ao meu, não estou ferindo a ética do outro, que seria a ética externa da sociedade, né? A ética, então, não ser, o Lacan, acho que viu um pouco além, né, dessa ética, que essa ética aí pode, mesmo assim, o meu desejo, o meu direito termina onde começa o seu. A minha ética eu vou respeitar até o momento que a sua não esteja interferindo na minha. E o que é legal, Marcelo, só para vocês verem, eu estava dando uma lida, né, revendo essas situações. Lembro que eu até comentei contigo sobre esse filme aqui, Homem com H. Homem com H, sim. Caiu assim como uma luva. O que acontece aqui? Não sei se vocês já assistiram, mas vale a pena porque ele enfrenta um conflito desde cedo com o pai, que era militar, que era muito rígido, que tenta moldá-lo nos padrões de masculinidade. Olha só o conflito aqui. E ele não cede, e ele se sustenta no seu desejo. E ele vai em busca, então, daquilo que quer. Então, teve a ruptura, teve a angústia, teve as figuras da mãe e do pai nesse contexto, teve cenas simbólicas, o pai falava assim, eu não crio meu filho para ser artista, e ele vai em busca, às vezes ele mesmo comenta, será que tudo que eu fiz na vida foi para confrontar o meu pai? É um ponto de interrogação que ele deixa. Eu achei muito legal, porque caiu assim muito certinho com essa questão de não abrir mão do seu desejo. Esse é um filme que eu recomendo. E o outro aqui do lado esquerdo também é o mesmo caminho, num contexto histórico, baseado em fatos reais, né, tem todo um contexto da Revolução lá na França, Vencer ou Morrer. Vocês vão ver, assim, ele é fiel ao seu desejo, ao ponto mesmo de morrer, inclusive. É bem interessante, para vocês verem como que, às vezes, os mitos, eles se repetem, né, no contexto atual. São dois filmes, assim, que está muito ligado com o que nós estamos falando hoje, né, de reconhecer aquilo que eu quero. Eu tenho angústia, eu abro mão de várias coisas, tenho situações que eu tenho que levar para a minha vida, e assim mesmo eu não vou ceder a todas as outras coisas, eu vou ser fiel àquilo que eu quero. O filme do Ney Matogrosso é incrível nesse contexto. Acho que vários outros, é claro. Muito legal, então fica aqui 2 recomendações para vocês. E a gente volta a falar também mais sobre esses assuntos, que é bem interessante, tá bom? Pessoal, mais uma vez, obrigado. Hoje nós falamos sobre a ética do desejo, várias discussões sobre o tema, e a gente depois continua abordando mais sobre esses capítulos aí que são interessantes para a gente compreender a complexidade da mente humana. Muito obrigado, até o próximo encontro.